Olá, meu nome é Amanda e hoje daremos início ao estudo de anatomia do módulo de circulação e respiração. Mais precisamente, nessa aula inicial, estaremos falando sobre a anatomia externa cardíaca, ok? Que corresponde toda aquela parte externa do coração que conseguimos visualizar sem necessariamente, sem necessariamente fazer ali a dissecação, ok? A parte da anatomia interna cardíaca já é aquela parte em que a gente já vai estudar as estruturas que compõem o coração na parte externa, interna mesmo, né? Onde tem ali tanto as quatro cavidades, né? Os dois átrios e os dois ventrículos, como também ali as suas válvulas cardíacas. E é isso. Bons estudos. Então, para darmos início ao nosso estudo de anatomia, é necessário que nós saibamos a localização exata do coração, tudo bem? Nessa imagem aqui está sendo mostrada essa região que corresponde ao mediastino, certo? E o que é o mediastino? É justamente essa região aqui torácica, tá? Que é dividida em duas partes, né? Em que e limitada lateralmente pelos pulmões, à frente pelo externo e embaixo pelo diafragma e por trás pela coluna vertebral, ok? Como eu falei, é dividida em duas partes, a qual a primeira se configura como sendo o mediastino superior e a segunda parte é o mediastino inferior, sendo que o mediastino inferior, ele se subdivide em mediastino anterior, inferior anterior, mediastino inferior médio e o mediastino inferior posterior, certo? O coração, né, pensando nisso, o coração ele se localiza justamente nessa parte aqui, que corresponde ao mediastino inferior médio, ok? Essa é a localização do coração. Passando aqui, quero que vocês foquem nessa imagem, tá? Passando aqui para a gente ver o formato do coração, né? A gente costuma dizer que ele tem um formato de um triângulo invertido, em que o ápice ele é o mais fininho, né? Como está sendo mostrado aqui, e a base do coração, aonde está contido ali, estão contidos os grandes vasos, ela é uma parte assim mais alargada, mais espessa, certo? Por isso que costumamos dizer que o coração, ele tem um formato de um triângulo invertido, certo? E como dá para a gente ver aqui, nota-se que o ápice, ele é para frente, voltado para frente, né? E inclinado para a esquerda, ok? Pensando nisso, muitas vezes a gente ouve falar, né, por pessoas leigas, e até mesmo a gente já chegou a dizer, né, o coração é localizado no lado esquerdo do peito. Por a gente, na hora de sentir ali as batidas do coração, a gente sente mais ali no lado esquerdo, ok? Mas é válido salientar que o coração ele não é localizado no lado esquerdo, ok? Ele fica ali no meio, né? Numa posição intermediária entre o lado esquerdo e o lado direito. Nós, quando vamos sentir o coração mesmo, sem a ajuda de um estetoscópio, né? Costumamos sentir a batida dele mais puxada para o lado esquerdo, justamente porque o ápice, né? Que está voltado ali para o lado esquerdo, ele contém aqui os dois ventrículos, né? E os dois ventrículos têm uma força de contração expressiva. E é essa força de contração que vai gerar aí essa sensação, né? De a gente achar que o coração está localizado no lado esquerdo do peito. Voltando para essa imagem aqui acima, né? Essa daqui é uma outra estrutura que dá para a gente ver sem precisar necessariamente, né, dissecar o coração. Como eu acabei de salientar logo no início do vídeo, estamos trabalhando aqui com anatomia externa, certo? Aquelas que a gente consegue ver sem necessariamente precisar dissecar.
Essa parte aqui, essa cápsula, né, que está sendo destacada aqui, a gente chama de pericárdio, né? Ao longo das aulas, vocês irão ver que o coração, ele é composto por endocárdio, pelo miocárdio e pelo pericárdio, sendo o endocárdio a estrutura mais interna, o miocárdio a estrutura intermediária, que é a camada muscular, e o pericárdio a estrutura mais externa do coração, certo? E é justamente o pericárdio, essa estrutura mais externa, que conseguimos ver, né, sem precisar necessariamente destacar. Indo ainda mais a fundo, né, nessa camada do coração que a gente consegue ver, conseguimos perceber aqui que essa camada ela se subdivide-se em 3 partes, né? Tem a camada fibrosa, que é a camada mais externa do pericárdio, tem a camada parietal, que é essa daqui, mais intermediária, e também temos a camada visceral do epicárdio, certo? Que é essa outra camada aqui. Então, ao longo dos estudos de anatomia, será possível vocês fazerem essas diferenciações e iremos estudar também para que servem, né? E por que é que tem essas denominações, cada uma dessas camadas, ok? Dando seguimento aqui à nossa anatomia externa cardíaca, veremos que o nosso coração ele possui margens, certo? No caso, são 4 margens que eu estarei mostrando aqui. A margem direita, que ela está voltada aqui para o pulmão direito, certo? A margem esquerda, e está mais voltada aqui para o pulmão esquerdo. A margem inferior e a margem superior, que já é essa parte aqui, que é onde compõe os grandes vasos do coração. É possível visualizarmos aqui ainda as aurículas, certo? A aurícula direita e aqui também temos a aurícula esquerda, que mais adiante iremos ver que fazem parte aqui dos átrios direito e esquerdo. O coração, né, o nosso coração, ele possui as 4 cavidades, né, os 2 átrios, esquerdo e direito, e também os 2 ventrículos, esquerdo e direito. Por conta que ele possui essas 4 cavidades, elas fazem uns afundamentos, né, que conseguimos ver, né, quando olhamos o coração externamente, certo? E essas partes que sofrem essas invaginações, né, elas são chamadas de sulcos, né? Aqui estão destacados o sulco interventricular posterior, porque temos o anterior também. E por que é chamado de interventricular? Porque fica justamente aqui entre os ventrículos, ok? Que aqui demonstra pra gente essas divisões aqui dos 2 ventrículos, esquerdo e direito. Também temos o sulco coronário, que é gerado ali pela artéria coronária, ok? Temos também o sulco interatrial, que é esse sulco gerado aqui pela formação dos átrios esquerdo e direito, ok? E nessa parte aqui que eu estou destacando para vocês, temos o que chamamos de cruz cardíaca, que é justamente o encontro entre o sulco interventricular posterior e o sulco coronário, né, que vai formar essa cruz aqui, ok? Continuando aqui, temos também as faces cardíacas, né? E o que são essas faces? São as diferentes superfícies ou partes externas do coração que estão em contato diretamente com estruturas vizinhas no tórax, ok? Então, quando a gente fala aqui, ó, de face pulmonar direita, diz respeito àquela parte do coração que está em contato com o pulmão direito, ok? Quando falamos aqui em face externocostal, a gente já está falando daquela face que é a parte da frente do coração, que está em contato ali com o osso externo, ok? E com as costelas, por isso que é chamado de face externocostal, ok? Temos também a face pulmonar esquerda, que é a face que está em contato ali com o pulmão esquerdo, e temos também a face diafragmática, né,
que é a face aqui do coração que está em contato com o diafragma. Aqui destacando mais uma vez para vocês, né, a base do coração, que é onde contém aqui os grandes vasos. Chego já já nessa parte para explicar para vocês, falar um pouco para vocês sobre os grandes vasos. E também temos aqui o ápice, ok? Que é essa parte aqui que eu falei para vocês, que é voltada anteriormente e inclinada para a esquerda, e é onde contém aqui os dois ventrículos, o direito e o esquerdo. Destacando aqui os principais vasos, ok? Que poderemos visualizar no coração. Aqui dá para a gente ver novamente, visualizar, né, as aurículas, né, a aurícula esquerda e a aurícula direita, certo? Lembrando que a visualização desse coração aqui, dessa imagem, ela é uma visualização anterior, então a gente está vendo o coração na frente, ok? Como se ele tivesse voltado da forma que ele está no nosso corpo, ok? Aqui poderemos visualizar o tronco pulmonar, certo? E esse tronco pulmonar aqui, ele vai sair justamente do ventrículo direito com sangue pobre em oxigênio. O correto, né, é denominarmos, né, quando for falar de relativo a sangue arterial ou venoso, a gente falar que ele é ou pobre em oxigênio ou rico em oxigênio, e não falar que é um sangue desoxigenado, porque nem todo sangue ele é desoxigenado, ele é pobre ou rico em oxigênio, ok? Então, saindo aqui do ventrículo direito, tronco pulmonar, que vai se bifurcar em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita, que vai levar esse sangue pobre em oxigênio, que é proveniente lá da circulação. Esse sangue levado para os pulmões, ele vai aumentar o teor de oxigênio e vai voltar, né, para o ventrículo esquerdo, aliás, para o átrio esquerdo, através aqui das veias pulmonares. Então, quando a artéria aorta, ela sai aqui do ventrículo esquerdo, né? Ela faz uma curva, né? Essa parte aqui a gente chama de arco da aorta, e ela desce, ok? Quando ela vai descendo aqui, essa parte que faz esse arco da aorta e desce, a gente chama de aorta descendente. Então, a aorta, ela é dividida em 3 partes. Temos a aorta ascendente, o arco da aorta, que é onde irão se formar essas ramificações, que eu vou já falar para vocês, e também temos essa outra parte aqui, que é a aorta descendente. Esses dois vasos aqui, né, são as veias cava. Essa veia cava inferior, que vai trazer o sangue pobre em oxigênio do corpo, e essa é a veia cava superior, que vai trazer o sangue pobre em oxigênio da parte superior do corpo, e essa da parte inferior do corpo, que vai desembocar no átrio direito, que depois vai para o ventrículo direito, depois para os pulmões, tá? Em seguida, volta para o átrio esquerdo, desce para o ventrículo esquerdo e vai sendo jogado e vai para o corpo também. E volta para o corpo, aliás, mais oxigenado. Do arco da aorta, como eu falei para vocês, irão se bifurcar esses 3 ramos aqui. Esse aqui a gente chama de tronco braquiocefálico, ok? O tronco braquiocefálico, ele vai se bifurcar em artéria subclávia direita e a veia carótida comum direita, certo? Esse outro vaso aqui, a gente chama de artéria, aqui eu falei veia, né, mas é artéria. Aqui a gente chama de artéria carótida comum esquerda, ok? E esse outro vaso aqui já vai ser diretamente a artéria subclávia esquerda. Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês de alguma forma e até a próxima aula.